Estamos no 89º dia da leitura bíblica, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso. Hoje nós iremos iniciar mais um livro das Sagradas Escrituras. É um prazer ter a tua companhia para nós lermos a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos a leitura de hoje, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar. Hoje, no nosso 89º dia, nós iremos fazer a leitura de Levíticos, no capítulo 1, iremos até João, no capítulo 20, retornaremos a Provérbios, no capítulo 17, e, por fim, finalizaremos o livro de Filipenses, no capítulo 4. Hoje, então, iniciaremos Levíticos, no capítulo 1, e finalizaremos o livro de Filipenses, no capítulo 4. Aqui, em Levíticos, no capítulo 1, após nós entendermos que Moisés, no livro que nós lemos ontem, o livro de Êxodo, no capítulo 40, ele arma a tenda do encontro no deserto. Aqui nós vamos entender como que funcionaria essa tenda do encontro e principalmente a questão no capítulo 1 de Levíticos, ele fala sobre o holocausto, como deveria ser feito o holocausto perante o Senhor. Diz assim, Levítico no capítulo 1, no verso 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como uma oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho das ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote de Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços, e o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no altar, no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e os queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha, uma pombinha, e o sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com todo o seu conteúdo e jogará do lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Vamos agora ao Novo Testamento, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 20, após a morte de Jesus, nós vemos a ressurreição e ele aparecendo a Maria Madalena e também aparecendo aos discípulos. Diz assim, João no capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu uma pedra na entrada, tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outros discípulos a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas os outros discípulos foram mais rápido que Pedro e chegou primeiro do sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu,
Abre parênteses. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Fecha parênteses. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu elas, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, e não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que abre parênteses, que significa mestre, fecha parênteses. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para que meu Deus e Deus de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou isso aos discípulos. Eu vi o Senhor, e contou-lhes o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos Jesus, mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puserem as mãos do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancados as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda as mãos e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de todos os seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Vamos voltar agora à nossa leitura até o livro de Provérbios. Hoje nós faremos a leitura do livro de Provérbios no capítulo 17, onde nós vamos encontrar que quando a nossa boca, o nosso lábio é ruim, a nossa vida é destruída por causa da nossa língua. Esse Provérbios continua sendo escrito por Salomão. Diz assim, Provérbios 17: melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho da conduta vergonhosa e participará da herança comum dos seus irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles, e quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Meus lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem o lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter o mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha no dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não pode obter a sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, e na adversidade é que nasce um irmão.
O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem destrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera e de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza. E nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Os ímpios aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho do tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquele que se deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, e também a nossa última leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Filipenses, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ainda continua falando sobre o perseguir para o alvo. Ele dá exortações, agradecimento pelas ofertas enviadas e também ele dá a sua última saudação para os irmãos em Filipe. Diz assim, Filipenses, no capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e aos demais cooperadores. Em seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, recebam, ouviram e também viram em mim, e a paz de Deus estará com você. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente toda em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável e aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente aos que estão no palácio de César. Graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Assim finalizamos mais um livro das Sagradas Escrituras. É um prazer ter a tua companhia e aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!